quero meditar com você na palavra do Senhor, a qual está escrito no livro de Marcos, capítulo 13, verso 22 e 23, que diz assim: Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Meus queridos, nós estamos vivendo uma era de falsas profecias, falsos profetas. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Observem só, quem nasceu antes da virada do milênio, na década de 80, 90, evidenciou e viveu uma falsa profecia durante anos. Aqui diria: 1000 chegará, 2000 não passará. Havia-se uma tese de que o mundo acabaria em 2000 e todos viveram um momento tenebroso e tiveram muitos medos, muito medo. Então, na virada do milênio, eu me lembro muito bem de 1999, na virada de 31 de dezembro, houve muitas pessoas que suicidaram, que morreram, outros se gastaram muito, que julgaram que não precisariam pagar, outros pegaram seus bens e deram para todos, porque julgaram não precisar mais, e era tudo mentira, e as pessoas pagaram o preço por acreditar na mentira, por acreditar na falsa profecia. E outra vez, eu estou preocupado porque eu vejo isso acontecendo. Muitos estão se aproveitando desse momento de pandemia, em que é real, em que nós estamos vivendo, um vírus que está atacando a humanidade. E nós precisamos ter cuidado, porque esses falsos profetas, essas falsas profecias que estão acontecendo são tendenciosas. E a tendência dela é tirar você do foco da verdade, da palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está sofrendo por suas próprias ações. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus fala em Êxodo 12, que para ungir os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, com o sangue das cabras, dos animais a serem sacrificados, ali Deus tinha um propósito, e Deus tinha um propósito de manter vivo o povo de Israel. E o povo de Israel não estava doente e nem morrendo antes disso. Entende? Por quê? Porque Deus queria libertar o povo, então os primogênitos de homens e animais seriam mortos. A intenção era os egípcios. E nós estamos vivendo aí momentos em que pessoas estão aproveitando para se autolançarem na sociedade, na mídia, usando-se de profecias enganosas, mentirosas, fazendo ainda sofrer mais aqueles que já estão sofrendo pelos momentos atuais que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui bem séria. Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. O vírus existe. Alguns morreram, e outros vão vencer o vírus, sim, vão vencer. O segredo está aqui. Observe, se Deus mandou ungir os umbrais hoje, a partir do dia 30, enfim, as pessoas não vão morrer mais, o que acontece? Então significa que Deus foi injusto com as pessoas que adoeceram antes do dia 30 desse mês agora, não concorda comigo? Quantas outras profecias houve antecedente a estas que estão ocorrendo agora, em que, por exemplo, a terra ia ficar 3 dias na escuridão, o sol escureceria, e muitos tiveram medo, muitas pessoas entraram em pânico, muitas pessoas choraram, sofreram, enfim, e nada disso aconteceu. Então observe só uma coisa: não dê ouvido, não propague aquilo que não está coerente com a palavra do Senhor. Não é de Deus essas coisas. Parem de dar ouvido a falsas profecias e dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Meu querido, se nós estamos vivendo um tempo de justiça de Deus na terra, e se é um tempo de justiça, a Bíblia fala que o nosso Deus é justo. E neste tempo está morrendo santos e ímpios. Então os santos não deveriam morrer, ou se é uma punição viver, os ímpios não deveriam morrer. Não é? Se Deus quer dar um livramento para os seus, Ele daria o livramento
e só morreria ímpios, concorda comigo? Vamos lá, a Bíblia diz, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, passar a orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei a sua terra. Então as nossas orações não estão sendo ouvidas pelo Senhor, porque nesse momento estão morrendo homens e mulheres que são do Senhor e que estão em constante oração, não é? Então observe, não dê ouvido, cuidado com os falsos profetas. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, 15, 16, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não, não pode. Um falso profeta poderá falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais de maravilhas, mas por ser falso profeta, os frutos de sua vida serão ruins. Podemos identificar os falsos profetas pelos seus próprios frutos. Há quem diz que estamos vivendo momentos apocalípticos, né? Profecias do apocalipse estão acontecendo. E então vem cá, se nós estamos vivendo momentos apocalípticos, não tem como orar, porque o livro de Apocalipse são profecias do que há de vir. Entende? É algo que é real, que vai acontecer. Houve profecias aí em que disseram que Deus estava repreendendo do Brasil a Covid-19. Faz 3 meses que eu estou ouvindo isso e ainda estou vendo pessoas morrendo. Pare de dar ouvido. Este é o momento em que nós vamos ter que buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus para não sermos enganados. Este é o momento que você vai ter que dobrar o seu joelho para você ser direcionado pelo Senhor, para não ser enganado. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Pois é, um falso profeta pode parecer muito convincente. Quando o seu caráter parece bom e é visto em grandes profecias sobre o futuro, pode ser muito difícil identificar um falso profeta. Mas existe um teste que todo falso profeta reprova. O teste da Bíblia. Pega a Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, a solução para não cair em uma armadilha é simples: conhecer bem a Bíblia. Medite na palavra do Senhor. Para de propagar outra coisa. Para de pegar qualquer imagem que aparece aí e vai divulgando. Para com isso. Porque com isso você está cooperando para que falsas profecias aconteçam. Ou se propagam. Não é? Para que pessoas sofram ainda mais. Não vamos nos deixar ser levados por essas situações. Se você quer saber o momento que nós estamos vivendo, leia a Bíblia. Entra na palavra do Senhor. As pessoas estão muito ligadas às redes sociais, às mentiras, e a palavra que é toda credibilizada não está sendo creditada. Esta é a maior preocupação. Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é? A grande verdade é, nós estamos vivendo em um momento crítico, e esse crítico acontece já há anos e anos. Por exemplo, você tem aí no seu braço direito uma marquinha. Você sabe que marquinha é essa? É de uma vacina chamada BCG. Essa vacina, ela aconteceu porque centenas e milhares de pessoas morreram por causa de uma enfermidade. E o que aconteceu? Desenvolveram então a BCG, que ela tem um grande efeito para evitar a tuberculose, a hanseníase, e, enfim, a lepra, e ninguém fala mais. Você vai lá, toma a vacina. Quantas vacinas de prevenções nós tomamos? De pandemias e etc. de enfermidade que surgiu. Esta é mais uma.
Essa é mais uma em que vai acontecer várias mortes, mas também que por meio das pesquisas e da ciência que Deus vai dando ao homem inteligência, vai se criando então saídas e enfim, tudo continua no ciclo como Deus destinou a ser. Não é um momento em que nós vamos nos afastar do Senhor, meu querido. Nós estamos em um momento em que nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Dar ouvido à voz de Deus. Tem muita gente entrando em pânico. Eu fui acometido pelo Covid-19 e já no 4º, 5º dia já sarou a gripe, sarou a febre, estou bem, estou tomando as vitaminas, porque não existe uma cura, a não ser que Deus assim decida curar cada um. Mas eu sou crente, servo, ministro da palavra do Senhor, sou orador da madrugada e eu fui acometido. Mas o vírus não teve esse impacto que está sendo lançado na sociedade. Ninguém mais morre de câncer, de AIDS, ninguém morre mais de diabetes, ninguém morre mais, e tudo é o Covid. Isso é um ataque para que você não siga os seus princípios com o Senhor e se afaste, esfrie da fé, enfim. Não dê ouvido a falsas profecias. Ouça o que Deus fala com você. Ouça o que Deus fala contigo. Se Deus falar com você, fica na tua casa. Fica em casa, mas fica adorando, fica buscando. Não deixa a sua mente ser contaminada. Não deixa a sua família ser contaminada com este mal, além do Covid que está sendo aplicado na nossa nação. Isso não é admissível. Não podemos admitir pessoas para se lançarem, se promoverem na mídia, na sociedade e nos enganando com falsas profecias, com falsos... Não vamos aceitar isso. A verdade está dentro da Bíblia. Leia a palavra do Senhor e você vai ver o que Deus está falando para este momento. Nós levamos durante muitos anos aí o Salmo 91 como jargão, né? Mas leia lá para você ver o que Salmo 91 está falando comigo e com você. E nós servimos o Deus do Salmo 91. É ou não é? Serve ou não serve? Salmo 91, o que Salmo 91 fala para mim e fala para você? Ele fala sobre livramentos do Senhor, de como é a vida daquele que confia no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo de suas asas te confiarás, e a sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo no terror da noite, nem na seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo e fortaleza tua habitação. Preste bem atenção. Não dê ouvido, nem propague aquilo que não provém do Senhor. Confira primeiro. Se você ouviu uma profecia aí, vá para a oração. Pede a Deus para testificar no seu coração. Antes de você sair divulgando e adoecendo mais pessoas, pessoas estão cometendo suicídio, não pelo Covid, sem nem mesmo estar contaminadas. Por que eles estão? Por causa do pânico que as pessoas estão provocando em cima dessa situação. E o pior é que tem muito crente cooperando com os falsos profetas. Tem muito crente. Não seja você uma dessas pessoas. Propague o bem, leve mensagem de amor, leve mensagem de salvação, leve mensagem de restauração, mensagem de libertação. O mal já está aí acontecendo e não precisa ser assombrado além do que é real. Sim, o Covid existe, mas existe um Deus que é maior do que ele. Ah, mas fulano de tal morreu, porque a Bíblia diz que ninguém pode acrescentar ou tirar um só dia de nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Meu irmão, se chegou a minha hora de morrer, não é a minha saúde que vai me manter vivo, porque o meu fôlego de vida é guardado pelo Senhor e tirado por Ele.
Não é um câncer, não é um Covid, não é uma pandemia, não é uma enfermidade que vai me tirar a vida na terra. Porque também meu Deus é maior do que quaisquer uma dessas coisas. Guarda isso no seu coração. Quem está morrendo, morreu, está morrendo porque chegou a sua hora. Está morrendo santos, está morrendo ímpios. E um dia nós chegaremos à morte também. Mas enquanto Deus deu vida, vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Jó, enfermo nas cinzas, ele adorou a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Deus é fiel. Deus está no comando. Deus reina e reinará para sempre. Seja você servo fiel a Deus. Ainda que a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que está em Cristo nunca morrerá. E ainda assim, se morrer, viverá. E muitos são os que estão tenebrosos aí, temorosos, não a vinda do Senhor, não a vinda do Messias, mas a vinda do Covid e se rendendo aos temores provocados por seus incentivadores e não tendo temor a Deus. Saia disso. Se é tempo de entrar para o quarto, se é tempo de ficar dentro de casa, fique, mas fique adorando a Deus. Tem muita gente suplicando a Deus sem nem saber por quê. Entra para um propósito com o Senhor, em nome de Jesus. Não se deixe ser enganado por falsas profecias. Não se deixe ser levado por falsas profecias. Não se deixe. Leve a tua família ao bem-estar pela presença de Deus na sua vida. Aonde estiverem dois ou mais, o Senhor estará no meio deles. Deus é fiel. Se Deus me recolheu hoje, eu estou na graça. Mas se me manter o Senhor em terra, eu vou estar aqui na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza, adorando o Senhor. E não vou propagar, nem me aliançar com essas falsas profecias, com os falsos profetas. Não provém do Senhor, não servem ao meu Deus, e por isso eu me levanto e não admito a mentira ser propagada, e nem os seus filhos serem reconhecidos como servo de Deus, porque não são. Adore a Deus, meu querido. Procure saber. Não existe um livro mais excedente, mais verdadeiro do que a Bíblia. Não existe profecia mais viva do que a que está nas tuas mãos, que é o livro sagrado. Se apegue a ele e aí Deus falará contigo. Não importa o nível de estudo seu, não importa o conhecimento teológico que você tenha ou não tenha, não importa, o que importa é você, neste momento, procurar relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Este é um grande momento propício para isso. Esse é um grande momento em que nós vamos buscar intimidade com o Senhor. Quem é o Covid para tocar na vida de uma pessoa, se assim Deus não permitir? Quem é o Covid para ceifar a vida de alguém, se Deus não permitir? Meu querido, nós temos que entender isso. Deus está no controle de todas as coisas. Mas morreu a tia, morreu a avó, morreu o parente. Chegou a hora. Essa é a verdade. Não chegou a tua hora, então dá glória a Deus. Se não chegou, dá tempo de se preparar para que a hora chegue. E ela vai chegar um dia. Ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente. Agora, se atemorize pela verdade da palavra. Porque Jesus disse que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Muitos estão dizendo que Jesus está aparecendo em tal lugar, e a Bíblia diz que nos finais dos tempos, falsos profetas diriam que Jesus estaria em um determinado lugar. Jesus não vem mais na terra, ele vem nas nuvens. Ele não põe os pés mais na terra, ele já fez o que ele tinha que fazer aqui, ele já venceu o mundo. Agora ele vem nas nuvens, é o que a Bíblia diz, para buscar o seu povo. E esta é a profecia que nós esperamos acontecer, em que ele vem depois de nos preparar lugar no reino dos céus.
Este é o momento que nós devemos temer, porque se nós não estivermos preparados, nós não ouviremos a voz do Senhor Jesus chamando: vinde a mim, benditos de meu Pai. Esta é a maior preocupação. E se não é a vinda de Jesus nas nuvens, até quando eu tenho fôlego de vida para me arrepender e me converter dos meus maus caminhos, dos meus pecados, me arrepender das minhas atitudes e me reconciliar com o Senhor, de entrar na minha posição e ficar como aquelas virgens sábias que permaneceram na presença do Senhor e quando o noivo veio, elas estavam preparadas. Esta é a grande preocupação do momento. Este é o nosso grande momento, em que nós temos que estar atentos. Que Deus abençoe.